no coração da antiga Babilônia, sob o reinado do poderoso Nabucodonosor II, uma história de fé inabalável e coragem extraordinária estava prestes a se desenrolar. Era o ano 600 a.C., e o Império Babilônico estava no auge de seu poder e glória. O Vale do Dura, uma vasta planície nos arredores da cidade, tornou-se o palco de um evento que ecoaria através dos séculos. Nabucodonosor, em sua arrogância e sede de poder, ordenou a construção de uma estátua colossal de ouro puro, com 30 metros de altura. A imagem imponente era um símbolo da grandeza e autoridade do rei. O decreto real foi proclamado em todo o império. Quando a música dos instrumentos soasse, todos os povos, nações e línguas deveriam se prostrar e adorar a estátua dourada. Entre os milhares de súditos e oficiais do império, 3 jovens hebreus se destacavam. Sadraque, Mesaque e Abednego, exilados de Judá, haviam conquistado posições de destaque na administração babilônica, graças à sua sabedoria e integridade. No entanto, sua lealdade ao Deus de Israel estava prestes a ser testada, de uma forma que ninguém poderia prever. O dia da inauguração da estátua chegou. Uma multidão imensa se reuniu no Vale de Dura. O sol refletia na superfície dourada da imagem, ofuscando os olhos dos presentes. A tensão era palpável no ar, enquanto todos aguardavam o sinal para a adoração coletiva. De repente, o som estridente de trombetas, flautas, harpas e toda sorte de instrumentos musicais ecoou pelo vale, como uma onda. A multidão se curvou em uníssono diante da estátua. No entanto, em meio ao mar de corpos prostrados, 3 figuras permaneceram de pé, eretas e imóveis: Sadraque, Mesaque e Abednego, fiéis aos ensinamentos de sua fé. Recusaram-se a adorar qualquer outro Deus, além do Senhor de Israel. Sua postura desafiadora não passou despercebida. Rapidamente, oficiais invejosos e oportunistas se apressaram em denunciá-los ao rei. Nabucodonosor, ao ser informado da desobediência dos 3 hebreus, ficou tomado de fúria. Seu rosto, antes sereno e satisfeito com a demonstração de poder, contorceu-se em uma máscara de raiva. Ele ordenou que os jovens fossem trazidos imediatamente à sua presença. Diante do trono real, Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentaram o olhar furioso do monarca mais temido de sua época. Nabucodonosor, em um misto de incredulidade e ira, questionou-os: É verdade que não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? O rei, em um gesto de aparente misericórdia, ofereceu-lhes uma última chance. Se agora estiverdes dispostos a prostrar-vos e adorar a estátua que fiz, tudo estará bem. Mas, se não a adorardes, sereis lançados imediatamente numa fornalha de fogo ardente. E que Deus é esse que vos poderá livrar das minhas mãos? O silêncio que se seguiu foi quebrado pela resposta firme e resoluta dos 3 jovens. Suas palavras, pronunciadas com uma calma surpreendente diante da ameaça de morte, ficariam gravadas na história como um dos maiores testemunhos de fé. Uai, Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos lançados na fornalha, o Deus a quem servimos pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não o fizer, saiba, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. A resposta dos jovens hebreus enfureceu ainda mais o rei. Nabucodonosor ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que o normal. A intensidade do fogo era tão grande que os soldados encarregados de lançar Sadraque, Mesaque e Abednego nas chamas morreram instantaneamente, devido ao calor extremo. Os 3 jovens, ainda vestidos com suas roupas, foram amarrados e lançados no meio das chamas ardentes. A multidão assistia horrorizada, esperando ver seus corpos serem consumidos em segundos. No entanto, para espanto de todos, inclusive do próprio rei, algo extraordinário aconteceu. Nabucodonosor, ao olhar para dentro da fornalha, viu não 3, mas 4 figuras caminhando livremente em meio às chamas. Atônito, ele exclamou: Não foram 3 homens que lançamos amarrados no fogo? Olhem, vejo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o 4 se parece com um filho dos deuses. O rei, tomado de assombro e reverência, aproximou-se da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham cá. Os 3 jovens saíram do fogo completamente ilesos. Seus cabelos não estavam chamuscados, suas roupas não tinham cheiro de fumaça, e não havia nenhum sinal de queimadura em seus corpos. Este milagre extraordinário não apenas preservou a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego,
mas também transformou o coração do rei, Nabucodonosor. Diante de tal demonstração de poder divino, o monarca declarou: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a adorar ou prestar culto a outro Deus, exceto o seu próprio Deus. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente tornou-se um símbolo poderoso de fé, coragem e fidelidade a Deus diante da adversidade. Seu exemplo inspirou gerações de crentes a permanecerem firmes em suas convicções, mesmo quando confrontados com ameaças e perseguições. Esta narrativa não é apenas um relato de um milagre espetacular, mas uma lição profunda sobre integridade e confiança em Deus. Os 3 jovens hebreus não sabiam com certeza se seriam salvos fisicamente, mas estavam dispostos a enfrentar a morte por sua fé. Sua lealdade não estava condicionada a um resultado favorável, mas era uma expressão de devoção incondicional ao Deus que serviam. O impacto deste evento se estendeu muito além do Vale de Dura. A notícia do milagre se espalhou rapidamente por todo o Império Babilônico, levando muitos a questionar suas crenças e a reconhecer o poder do Deus de Israel. O próprio Nabucodonosor, um dos governantes mais poderosos da antiguidade, foi forçado a reconhecer a supremacia do Deus dos hebreus. Esta história continua a ressoar com força nos dias de hoje, lembrando-nos que há momentos na vida em que somos chamados a tomar uma posição por aquilo em que acreditamos, independentemente das consequências. O exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego nos ensina que a verdadeira fé não se dobra diante de ameaças ou pressões externas, mas permanece inabalável, confiando na soberania e no poder de Deus. Assim, o Vale de Dura, que deveria ter sido o cenário de uma demonstração de poder humano, tornou-se o palco de uma manifestação do poder divino. A fornalha, destinada a ser um instrumento de morte e terror, transformou-se em um testemunho vivo da proteção e da presença de Deus junto àqueles que nele confiam. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente permanece como um farol de esperança e coragem para todos aqueles que enfrentam provações e perseguições por causa de sua fé. Ela nos lembra que mesmo nas situações mais desesperadoras, Deus está presente, capaz de realizar o impossível e transformar as circunstâncias mais adversas em oportunidades para manifestar sua glória e poder.